Dia 27 de janeiro de 2020, um Jeep Compass é encontrado carbonizado na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo. Dentro do veículo foram encontrados 3 corpos carbonizados, onde a primeiro momento não existia um fator de identificação desses corpos. A polícia, munida da placa desse veículo, faz a parte da busca sobre quem era o proprietário e descobre que o dono do carro se chamava Romuilque Gonçalves, que na época tinha 43 anos. Romuilque, que a partir de agora a gente vai começar a chamar de Romo, era casada com Flaviana, que na época tinha 40 anos, e tinha 2 filhos, Ana Flávia, que já era adulta à época dos fatos, e Juan, que na época tinha 15 anos. Começaram então a levantar a hipótese de que as pessoas que estavam dentro daquele carro, que os corpos que estavam dentro daquele carro, eram de Romo, Flaviana e Juan, já que naquele dia ninguém tinha conseguido falar com nenhum dos 3. Depois da identificação do proprietário do carro e entrando em contato com os familiares das possíveis vítimas, é onde a polícia acaba tendo contato com uma outra integrante da família que até agora eles não tinham nem certeza nem de onde que ela estava e se ela estava bem, que no caso era a Ana Flávia, a filha adulta do casal, que estava fisicamente bem, mas em choque e com muito medo do que podia ter acontecido com a sua família. Essa é uma triste história de raiva, ódio, manipulação e traição. Olá a todos, eu sou a Gabriela, mais uma vez trazendo o caso para vocês. Esse caso que aconteceu em 2020, ele foi finalizado há mais ou menos uns 3 anos para trás. E embora eu conhecesse bastante desse caso por conta dos materiais que você encontra de fácil acesso na internet, aconteceu na minha cidade. Eu sou daqui de Santo André, esse crime aconteceu aqui em Santo André, então é uma coisa que ficou muito famoso na época que aconteceu. Então bastante pessoas daqui da região mesmo conhecem, ou às vezes até conheceu a família, sabe como que era a dinâmica e tudo mais. Então é uma coisa que para quem é daqui de Santo André e de São Bernardo, que foi para onde esse caso se estendeu, deixou todo mundo chocado, porque é uma história realmente, assim como todas as outras que a gente vê, que é muito triste. E a finalização da história, com certeza, vai deixar vocês, assim, perdendo a fé na humanidade. Antes de a gente dar seguimento ao caso, vamos trazer um pouquinho sobre quem era cada pessoa, cada integrante da família e qual o papel que eles exerciam ali naquela dinâmica familiar. Começando com os pais da família. O Romo e a Flaviana haviam se conhecido desde muito jovens, e muito jovens mesmo eles se tornaram pais da Ana Flávia. A Flaviana era formada em enfermagem, enquanto que o Romuilque era professor de matemática. Mas nenhum dos dois exercia as profissões de formação. A essa altura, no ano de 2020, eles tinham 2 lojas de franquia da Água de Cheiro. Para quem não conhece, é como se fosse uma O Boticário, é uma loja que vende perfumes. E eles tinham 2 quiosques, um no shopping de Mauá e um em um shopping em São Bernardo do Campo. De acordo com a dona Vera, que é a mãe da Flaviana, ela diz que a família nunca teve uma situação financeira muito estável. É dito por ela que teve uma época da vida em que o casal basicamente tinha que vender o almoço para conseguir comer a janta. Então é aquela família bem do jeito que a gente conhece mesmo. São pessoas bem batalhadoras, são pessoas bem trabalhadoras que têm que trabalhar bastante para conseguir às vezes o pouco que consegue ter na vida. Eles moravam num condomínio de casas de sobrados aqui no Jardim Irene, em Santo André. E vindo de uma família bem batalhadora, Ana Flávia, que era a filha mais velha do casal, trabalhava no quiosque de perfumes junto com os pais. Mas quem era Ana Flávia? De acordo com a dona Vera, até os 7 anos de idade, Ana Flávia foi uma criança espetacular, uma criança brilhante, do qual na escola tinha o nome dela pregado na parede de tão aluna brilhante que ela era. A partir dos 15 anos foi onde o comportamento da Ana Flávia começou a desandar um pouco. Ela acabou saindo de casa, ela foi encontrada alguns dias depois na casa de uma menina. Depois de alguns dias com essa menina, e ela provavelmente vendo que a vida não seria do jeito com que ela imaginou, ela pede para que a família vá buscar, e isso, nesse ponto, a família já estava alguns dias desesperado atrás dela, não tinha nenhum tipo de resposta a respeito de onde ela estava. Então, depois dessa busca incessante e o contato da Ana Flávia para que a família vá buscar ela, eles vão, de fato, tiram ela da casa dessa menina, que ela tinha entrado, até onde se sabe, de uma maneira totalmente porque ela quis entrar, e ela retorna para casa. Mas é dito que o comportamento da Ana Flávia, a partir dos 15 anos, não é dado com uma maneira muito legal. Inclusive, uma das irmãs do Romuilque, ela diz que dentro desses dias em que a Ana Flávia ficou na casa dessa menina, ela acabou entrando em contato com outro irmão do Romuilque, né? Ela não entrou em contato diretamente com a família, com os pais, a primeiro momento. Ela liga para um irmão do Romuilque e diz que ela está num lugar X, Y e Z e que precisa que ele vá buscá-la. Só que uma coisa intrigante acontece. Esse tio, desesperado, né, para tentar ajudar e tudo mais, ele tinha um comércio e ele acaba fechando o seu comércio, levando o dinheiro que estava nesse comércio com ele, e ele pega a moto dele e vai até o encontro desse local, né, onde a Ana Flávia disse que estava. Coincidentemente, no caminho onde ele devia passar para buscar a Ana Flávia, ele é assaltado, onde é tirado dele
os seus pertences, o seu dinheiro e a sua motocicleta. Ele, desesperado, não sabendo o que ele podia fazer, tentou entrar em contato para que alguém fosse buscar a Ana Flávia, só que é passado que a Ana Flávia não estava nesse local. Então, algumas pessoas da família do Romo, principalmente o irmão e a irmã dele, começam a desconfiar de que a Ana Flávia estava montando um plano, participando desse assalto, como se ela fosse realmente uma mandante ou uma participante para que ela conseguisse usufruir desses produtos do roubo. Logicamente que isso não é passado com certeza, é somente uma das hipóteses que a família do Romuilk acaba levantando. Então, ficou aquele clima esquisito entre a Ana Flávia e os seus tios. Não é nos passados se a Ana Flávia e os pais tinham algum tipo de atrito a esse momento, mas é relatado que eles tiveram um tipo de atrito a partir do momento em que a Ana Flávia assume a sua sexualidade. No caso, a Ana Flávia, ela é uma mulher homossexual, que ela gosta de outras mulheres, e a primeiro momento a família tem um pouco de dificuldade de conseguir aceitar e digerir essa informação. Mas conforme o tempo vai passando e a família vai ali tentando administrar essa situação e eles mesmos se conversando sobre essa informação nova, é uma coisa que eles acabam aceitando. E com o tempo, a Ana Flávia, que começou a trabalhar com a família na franquia dessa loja de perfumes, acaba conhecendo a Juliana, que é uma das vendedoras, é uma das funcionárias dos seus pais, e posteriormente acaba casando com ela. Não só a família aceitou o fato da Ana Flávia ser uma mulher homossexual, como estava presente e estava como não só como testemunha, mas como um papel ali de honra, uma presença de honra no casamento das duas. As duas chegaram a se casar. E embora Ana Flávia e Juliana se dessem bem, a Juliana era uma pessoa muito família, gostava de ficar muito presente com a família da Ana Flávia, não é passado pra gente o porquê, qual o motivo desse término. Mas a conclusão é que o casamento não foi um relacionamento muito extenso. Então, logo após a separação, a Ana Flávia ela retorna a morar com os pais. Mas, depois de um tempo, ela acaba conhecendo uma outra moça, que se chama Karina Ramos, e a essa altura ela já tem 3 filhos. E no começo, aparentava ser um bom relacionamento. Mas, depois de um tempo, a Karina foi se mostrando uma pessoa muito mais persuasiva, que tinha um pouco mais de domínio a respeito da personalidade da Ana Flávia. Não que a Ana Flávia fosse uma pessoa bobinha, mas se comparado o relacionamento antigo dela com a Juliana e dela com a Karina conseguia manter um pouco mais das rédeas a respeito da personalidade da Ana Flávia, coisa que a Juliana não tinha necessidade e não tinha intenção de fazer. E nesse começo de relacionamento que era bom com a Ana Flávia, não era só com ela. Os pais da Ana Flávia aceitaram a Karina muito bem dentro da casa. Não só aceitaram ela, como aceitaram as filhas dela também. Tanto é que no condomínio em que eles moravam, a Flaviana, que era a mãe da Ana Flávia, e o Romuilk, eles recebiam não só a Karina como a Ana Flávia, como as filhas dela também. E ali tinha uma dinâmica familiar como se eles fossem avós dessas crianças. Só que a situação começa a mudar um pouco a partir do envolvimento do carro da Ana Flávia numa situação específica. No caso, Karina e Ana Flávia moravam juntas, dentro de um desentendimento ali que elas tiveram, elas acabaram rompendo esse relacionamento e a Ana Flávia retorna a morar com os pais. Só que o carro da Ana Flávia, que era um Palio prata, que era presente do Romuilk, acaba ficando com a Karina. Querendo recuperar o seu carro de volta, a Ana Flávia acaba pedindo para o Romo para que eles vão até a casa da Karina para que eles consigam pegar o carro. Chegando lá, há um desentendimento entre o Romo e a Karina, porque a Karina ela sai com o documento do carro, balançando e dando risada. Por quê? Houve uma transferência de dono desse carro. Ou seja, a Ana Flávia não era mais proprietária desse carro. Quem era proprietária agora era a Karina. E a partir daquele momento, o Romo, ele colocou a Ana Flávia na parede. Fala, olha, a gente pode até aceitar o fato de não ter mais o carro, mas é assim, você quer continuar nesse relacionamento, você quer voltar para esse relacionamento ou você quer voltar comigo? E ali o Romo ele acaba voltando para casa muito triste, porque ele não só não conseguiu reaver esse bem, né, da sua filha, como ela decide ficar lá presente na casa da Karina com ela. Então é onde elas acabam reatando o relacionamento. E o Romulo não só fica muito triste, como ele fica muito ressentido, magoado, e percebendo ali, né, que a Karina não seria uma boa pessoa, é onde ele começa a dar uma cortada de laços. Não só ele, como o restante da família também, eles acabam cortando um pouco, estreitando esses laços com relação à Karina. Então, nesse momento, a Karina não só era mal vista na família, como ela era terminantemente proibida de aparecer na casa dos pais da Ana Flávia. Isso era uma coisa que não caiu bem, nem para Karina e nem para Ana Flávia. Nesse momento, é dito que a Karina começou a nutrir da família uma raiva muito grande, não só da Flaviana e do Romuilk,
como do Juan também. E por que ela teria raiva do Juan, o cunhado dela de 15 anos? Porque ele tinha com a Ana Flávia uma visão de heroína. Ele tinha que a irmã dele era a melhor pessoa do mundo, então ele se inspirava, ele se espelhava muito, então ele tinha muito contato com a irmã. A Karina, ela não só pega muita raiva dos sogros, como ela pega do cunhado também, embora o cunhado não tenha feito absolutamente nada para ela, mas sim pela proximidade e pela imagem que ele tinha da irmã. Muito bem, dado a contextualização sobre quem era cada pessoa, como que era a dinâmica familiar ali entre eles e o sentimento que eles nutriam um pelo outro, como que era um convívio, vamos pular para o dia 28 de janeiro de 2020, no caso, o dia depois do crime, o dia que o Jeep Compass com os 3 corpos carbonizados foi encontrado na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo. A polícia, depois da identificação da placa do carro do proprietário e terem checado em que as 3 pessoas da família, o Roma, a Flaviana e o Juan, haviam desaparecido, ninguém conseguiu entrar em contato com eles, a polícia entra em contato com a dona Vera, que era a mãe da Flaviana, e com a Ana Flávia. E aí, a partir do momento em que a Karina e a Ana Flávia encontram com a polícia, vão até a delegacia e começam a ter aquele negócio, aquela pergunta do que havia acontecido, cadê a família, o que havia acontecido com eles, tal, a polícia começa a perguntar para elas o que havia acontecido, qual teria sido a última vez em que elas teriam visto a família, e se nessa última vez que eles haviam visto a família, se alguma coisa de errado, alguma coisa de estranho, de não habitual teria acontecido. Em paralelo a isso, a família também entra em contato com a dona Vera, a mãe da Flaviana, que a essa altura morava em Extrema, Minas Gerais, e após a polícia ter o contato com a senhora, ela acaba vindo para São Paulo, porque como eles teriam que fazer essa parte da identificação dos corpos, ela acaba falando que a família tinha alguns registros dentários que poderiam, né, ajudar na identificação. No caso, a Flaviana tinha um implante, o Juan, ele usava aparelho, então ele tinha uns históricos ali, né, para fazer a identificação pela arcada dentária. Muito bem, vamos para a parte então em que a polícia está conversando com a Karina e com a Ana Flávia, e elas acabam revelando em que elas estavam na casa na noite anterior, porque a família ali ia fazer uma comemoração, né, de 28 anos de casamento do Romo Wilk com a Flaviana. Então a família toda ali estava reunida para que eles pudessem jantar juntos, e posteriormente o casal eles iam sair para fazer a comemoração. A Karina e a Ana Flávia disseram que eles estiveram realmente no condomínio, eles estiveram na casa, porque eles iam, né, passar um tempo junto. A Ana Flávia, inclusive, ia aproveitar o tempo para jogar videogame com o irmão, e depois de finalizada a noite, finalizado o jantar, elas iam para casa delas, enquanto que o casal ia dar seguimento na noite deles. E as duas mulheres acabam apresentando para a polícia uma versão de que eles estavam preparando o jantar ali, no caso, o Romuildo que estava fazendo o jantar, o Juan estava jogando videogame, e depois a sua sogra, a dona Flaviana, acabou regressando para casa do trabalho, e aí ela recebe um telefonema, ela sobe os andares da casa, onde ela vai para o quarto, onde possuía um cofre, ela desce com uma quantia de R$ 8.000 e falam para as duas, olha, a gente vai ter que sair agora, né, eu, o Romo e o Juan, porque a gente vai ter que resolver uma questão, um conflito. A Ana Flávia e a Karina perguntam que conflito que é esse, o que aconteceu, quem era aquela pessoa no telefone, e eles acabam informando que era um agiota. Então eles teriam que ir de encontro ao agiota para efetuar o pagamento de R$ 8.000, que era a quantia que eles estavam devendo para esse homem. Ficou naquela situação ali, todo mundo meio que se apressando, né, para conseguir reunir o dinheiro, e elas também se reunindo as coisas para elas conseguirem voltar para casa. E aí é flagrado na câmera do condomínio o Jeep Compass e o Palio saindo do condomínio. Elas acabam relatando para a polícia que depois desse acontecimento, desse telefonema com a agiota, a sogra principalmente estava muito agitada, e assim que saíram no condomínio não tiveram mais contato nenhum. Só que, como eu disse para vocês, a família morava num condomínio residencial, um monte de casinha onde possuía guaritas, e as guaritas, tanto nas entradas quanto nas saídas, possuíam as câmeras de vigilância. A polícia apreende essas imagens das câmeras e durante as apurações começam a pegar algumas inconsistências e incongruências nos relatos das duas mulheres. A primeiro instante, a versão que elas deram para a polícia é que elas entraram num condomínio acompanhadas do Juan e do Romuildo para fazer essa parte da comemoração do aniversário dos pais. Então, que elas haviam chegado em torno das 6 e pouco, 7 horas da noite. E que, horas depois, em torno das 10h30 da noite, a Flaviana retorna do trabalho, dentro do Jeep Compass que posteriormente foi encontrado carbonizado. Mas as inconsistências das imagens falavam outra coisa. A primeiro momento, o carro, o Palio da Ana Flávia, ele entra no condomínio em torno das 5 horas da tarde, ele sai quase 1 hora depois, isso sozinho, sem estar acompanhado do pai, do Juan, de nada. O carro ele entra e ele sai
sozinho. Só dá pra ver o carro, não dá pra ver quem tá dirigindo nem nada do gênero. E aí sim, depois na imagem é visto o carro dela acompanhando o carro do pai no horário que ela havia passado para a polícia. Como as imagens das câmeras começam a destoar do que é passado para a polícia pelas duas mulheres, então a polícia, por sua vez, acaba pedindo a prisão das duas moças. É uma prisão para averiguação, para investigação, ninguém tá batendo martelo falando que as duas são responsáveis pelo que havia acontecido, mas, de acordo com as inconsistências do que é passado ali pela polícia, é feita essa parte da prisão das duas para que há uma averiguação. E ali, munida do advogado e possivelmente a Karina vendo que ia ter algum tipo de inconsistência no que ela havia dito, ela pede mais uma vez para que converse com o Ronald, o delegado responsável pelo caso. A Karina começa a apresentar uma outra versão. Ela diz que, como ela não se dava muito bem com os pais da Ana Flávia, a Ana Flávia ela foi convidada para ir para a casa dos pais para a comemoração do aniversário de casamento, só que ela não queria ir sozinha. Então ela pede para que a Karina acompanhe e, embora a Karina não queira ir a primeiro momento, ela acaba cedendo e as duas vão juntas. Só que a Karina e a Ana Flávia, elas não entram juntas no residencial. A Karina, ela fica assim próxima do condomínio, só que ela fica num estabelecimento comercial, numa padaria, onde ela compra o cigarro, ela fuma alguns cigarros e ela fica ali um tempo. Então a Ana Flávia, ela entra e depois ela acaba convencendo a Karina de que o pai não estava bravo, de que o pai não teria problema em aceitá-la, em recebê-la dentro de casa, e começa a conversar com ela pelos aplicativos de mensagem, pedindo para que ela vá até a casa. A Karina, ela acaba demonstrando um pouco de relutância, porque ela não queria ir, né, na casa do Rômulo nem da Flaviana, porque eles não tinham um convívio muito bom. Só que devido a Ana Flávia ficar insistindo, ela acaba falando que tudo bem, que ela vai entrar. Para que a Karina não entre sozinha, ela acaba saindo, falando para o pai que ela vai levar a chave para a Karina. Então ela sai do residencial, encontra com a Karina e aí ela acaba retornando de carro e a Karina entra pelo portão social. Então, mesmo assim, elas não entram juntas. Então, essa é a versão dada pela Karina. E o delegado, ele diz que ele começa a entender que a Karina é uma pessoa esperta, porque ela sabia que eles iam pegar as imagens das câmeras e ia começar a pegar algumas versões, algumas inconsistências no que elas haviam falado anteriormente, no primeiro relato que elas haviam passado para a polícia. Então, pelo que ela ia falando ali por cima, dava para batia, né, o que ela falava com as imagens das câmeras. Só que de acordo com a Karina, o que se sucedeu dessa história foi que elas acabaram indo para casa realmente do Romuilk e da Flaviana. O Juan estava jogando videogame, enquanto que o Romo estava fazendo jantar na cozinha. Ela acaba oferecendo ajuda para o Romo, que acaba cedendo e aceitando, e ele acaba pegando 2 latas de cerveja, coloca uma delas na mão da Ana Flávia e outra na mão da Karina. E ali eles começam a ter um pouco mais de entrosamento, que eles não tinham anteriormente, eles começam até agora. Então, de acordo com o relato dela, em torno das 10 horas da noite, eles estavam naquela dinâmica, a Karina ajudando o Romo na cozinha, eis que ela ouve a Flaviana, a sogra dela, chegar. Quando a Flaviana adentra na casa, ela está acompanhada de um rapaz, que é bem mais alto, que está atrás da sogra dela. A polícia pergunta se ela conhecia aquela pessoa, quem era aquele rapaz, e ela acaba consentindo, ela diz que ela conhece, ela não só conhece, como ela é da família desse rapaz. Esse homem que estava presente atrás da sogra dela, da Flaviana, era o Juliano, primo da Karina. Nisso, o delegado pergunta para ela por que ela não havia contado isso antes, né? E ela acaba falando que ela tem medo por conta de crime organizado, que o primo dela é envolvido com o mundo do crime, então ela tem um certo receio de contar isso para a polícia e sofrer algum tipo de retaliação. E no questionamento, o delegado pergunta para ela por que o Juliano está lá. Qual o motivo? O que teria acontecido para que um familiar dela estivesse presente na casa? E aí ela acaba relatando que no momento em que elas tiveram a ruptura, lembra aqueles momentos que elas tiveram um término? Teve uma confraternização, uma espécie de festa na família da Karina. E em um momento dessa festa, o Juliano teria chegado na Karina e perguntado: nossa, mas cadê sua esposa, Ana Flávia? E ela acabou explicando que elas tiveram, né, um término. O Juliano perguntou para ela: e aí, vamos fazer? E aí a Karina pergunta: fazer o quê? E aí ele fala, seus sogros têm dinheiro, eles têm loja em shopping, então, se a gente fizesse um roubo? Ela fala que nesse momento ela estava totalmente relutante, que ela não queria participar, mas que o Juliano, ele já teria sim, não só sacado ali, né, que a família era uma família bem apessoada, como ele teria uma certa quantia de dinheiro. E de acordo com ele, já que no começo do ano
todo mundo estaria meio quebrado, essa parte do assalto seria uma coisa muito boa. Karina, ela fala que o motivo pelo qual o Giuliano estaria lá é que ele já teria levantado algumas informações da família e, de acordo com ele, teria dinheiro dentro da casa. Ali naquela situação era basicamente um roubo certo, onde você adentrava, pegava o que queria, não tinha como a família não ter coisas, de acordo com ele, e aí ele saiu sem problema nenhum. Nesse momento, a gente coloca mais uma pessoa no local e no dia do acontecimento. O delegado pede para que agora façam uma localização do Giuliano para que escutem dele a versão da história. E é a partir do depoimento do Giuliano que a gente vai colocar algumas pessoas no local e no dia do crime e algumas versões, algumas não, muitas versões do que teria acontecido de acordo com cada uma dessas pessoas. Essas pessoas também deram mais de uma versão do que teria acontecido. Então eu vou tentar organizar o máximo possível para que vocês não se percam. Começando com a versão do Giuliano. Ele disse que realmente estava na casa, junto de mais 2 comparsas, sendo um deles o seu irmão Jonathan e o outro Guilherme. Mas ele acrescenta que esse assalto não foi da autoria, ou seja, não teria saído da cabeça dele. Foi de fato um assalto armado, só que teria sido encabeçado por Karina e Ana Flávia. Então vejam que nessa primeira versão, nesse primeiro depoimento do Giuliano, eles já começam a colocar não só a Karina e a Ana Flávia dentro da situação, não como vítimas, mas como as pessoas responsáveis por elaborar o plano do assalto. Ainda continuando com a versão do Giuliano, chegando lá, eles queriam a senha do cofre, mas o Romo, ele não tinha, né? Toda essa parte mais financeira, é passado que quem tinha mais acesso e controle nessa parte financeira, na parte de dinheiro, era a Flaviana. O Giuliano, ele acaba passando para a Karina que eles não têm acesso à senha. E aí, de acordo com o Giuliano, é onde a Karina começa a não só a não gostar do fato de não ter dinheiro, como ela começa a querer se vingar da família. Ele se coloca na cena, ele coloca a Karina e a Ana Flávia também, só que ele acaba colocando mais 2 pessoas, o seu irmão Jonathan e o Guilherme. E agora a gente vai conhecer a versão de cada um deles. O Guilherme, assim que encontrado e levado para a delegacia, ele acaba confirmando sim que ele participou do roubo, tanto é que na casa do Guilherme foi encontrado alguns pertences da família, como o videogame do Juan, a televisão da família. Ele acaba confessando sim que ele participou ali do roubo, só que ele não teve absolutamente nada a ver com as mortes. Ele diz que os outros homens, né, que estavam, os comparsas que estavam acompanhando, deram coronhada no Romo. Ele diz que as mulheres, a Ana Flávia e a Karina, estavam soltas no andar da casa, enquanto que o Romo e o Juan estavam no andar de cima, sob a rendição dos bandidos, no caso, o Guilherme, o Giuliano e o Jonathan. E aí, de acordo com a versão do Guilherme, as coisas começam a dar uma desandada. A Karina teria pedido para que matasse o Romuilk. E ela fez esse pedido pro Giuliano, no qual ele havia se recusado, eles tinham brigado, tanto é que o Guilherme passa até a informação de que a Karina e o Giuliano haviam saído ali no soco, mas que chegam num determinado momento que a Karina acaba encabeçando a morte da família inteira. Nessa versão, ele diz que ele ficou com a Flaviana dentro do quarto do casal e que a Karina e o Giuliano estavam no quarto do Juan, tentando matar o Romo, e o Juan, propriamente dito, estava virado de costas, então ele não estava conseguindo ver o que estava acontecendo com o pai. Então, concluindo essa parte do depoimento do Guilherme, ele disse que participou do assalto sim, só que as mortes foi encabeçada tudo pela Karina, e que a Karina foi designada por colocar cada um desses comparsas com as vítimas para que fizessem o assassinato delas. Já na primeira versão do Jonathan, que é o irmão do Giuliano, ele diz que nesse assalto o Romuilk passou para ele a senha do cofre, então já entra em conflito com o que um deles havia dito, que é o Romo não tinha a senha do cofre, e assim que eles abriram esse cofre, não tinham dinheiro nenhum. Então o Jonathan, ele sai da parte superior da casa, ele desce as escadas onde ele encontra com a Ana Flávia e com a Karina, e ele fala para elas que não tinha dinheiro nenhum dentro do cofre. É onde ele fala que as duas acabam pedindo para que eles retornem para o andar de cima e peguem não só o celular do pai, como o cartão de crédito também, para que consiga tentar entrar nos aplicativos bancários, para realmente ver se, já que não tinha dinheiro dentro de casa, se eles não tinham dentro dos aplicativos do banco, né, dentro das contas bancárias. E assim que o Jonathan pega o celular e o cartão do banco e retorna para o andar de baixo, eles acabam verificando que também não tinha dinheiro nenhum. Tanto é que, ao ponto do inventário do Romuilk, depois do falecimento, depois da partida dele, faz o inventário, para saber o que aquela pessoa, quando, né, ela estava em vida, o que ela possuía de bens. E aí é visto que o Romuilk, ele não tinha nem muito dinheiro no banco, ele tinha em torno de R$400. A Karina e a Ana Flávia, munida de muito ódio, de acordo com essa versão do Jonathan, é onde elas decidem
que eles têm que matar todo mundo que está no andar de cima. Então eles não só têm que matar o Romuilk e o Juan, como eles têm que aguardar a Flaviana chegar, alguém fazer a rendição dela no andar de baixo, na entrada da casa, levá-la pelo andar de cima, para o andar superior, e lá também executá-la da mesma maneira com que eles fizeram com os outros dois rapazes. Isso no primeiro depoimento do Jonathan, porque no segundo ele acaba pedindo para conversar com o delegado mais uma vez. Lá ele acaba desmoronando tudo o que foi dito. Ele diz que foi tudo armado, não só o assalto, como o assassinato também, por motivação de herança, porque quem mataria seriam elas. No caso, eles participariam só do assalto. E quem ficaria responsável por matar a família inteira da Ana Flávia seria a Ana Flávia e a Karina. E a motivação seria, no fato, essa parte da herança, né? No caso, elas acreditavam que eles tinham um seguro de vida e que assim que eles partissem, ela seria a responsável por receber esse dinheiro. E por que era passado que era por motivação de seguro de vida? Porque no celular, principalmente da Karina, que estava logado as contas da Karina, dias antes do crime, foram feitas pesquisas a respeito de seguro de vida do Santander, sobre quais eram as cláusulas em que esse seguro cobria, se ele cobria assassinato. Houve uma pesquisa de uma maneira aprofundada, porém não técnica, de como que funcionava essa parte do seguro de vida. E não só motivada por essa parte financeira, elas teriam também aquela motivação de ficar com a casa. Tanto é que durante a perícia dos celulares também da Karina, ela acaba entrando em contato com um vendedor de piso vinílico pelo Facebook, e na troca de mensagens, ela acaba falando que ela queria trocar o piso, o carpete pelo piso vinílico, e as características que ela dá para esse vendedor, as metragens que ela dá dos cômodos, bate com as metragens, com as características da casa dos pais da Ana Flávia. Então, eles eram motivados por um suposto seguro de vida, uma suposta herança que ela poderia herdar com a morte dos pais, bem como também com a casa dos familiares. Tanto é que essa troca de mensagens com o vendedor de piso também foi antes dos assassinatos. Então, de acordo com esse segundo depoimento do Jonathan, tudo foi extremamente premeditado, não só pela Ana Flávia, como pela Karina. E que, no caso, os homens, né, o Jonathan, o Juliano e o Guilherme, estariam ali para subtrair as coisas da casa. Sendo que o roubo, então, ele seria uma oportunidade, já que o final de tudo, tendo roubo ou não, era a execução da família. Amarraram as pessoas, o Romuilk, a Flaviana e o Juan, mas que a Ana Flávia, a filha do casal, teria desistido do assassinato dos três. Mas, movido pela raiva, pela ira, pelo ódio, quem decidiu matar e quem de fato matou foi a Karina. Tanto é que o Jonathan lhe fala, quem matou foi a Karina, só que com a minha ajuda sim, com a ajuda do Guilherme sim e com do Juliano também. Ele se abstém da morte, assim como os outros rapazes também, assim como a Ana Flávia também, a Karina também, eles se abstêm de ter matado as pessoas, porém, eles se colocam ali ou como responsáveis pelo roubo, ou como auxiliares à execução, que no caso foi pelas mãos da Karina, de acordo com ele. O Jonathan acrescenta também que o carro ele teria que ser incendiado, porque não só elas receberiam essa parte do seguro de vida e ficariam com a casa, como o seguro do carro também pagaria pelo carro. Desde o princípio, ele foi um crime totalmente premeditado, totalmente encabeçado por motivo financeiro. E embora o crime tenha sido praticado, o roubo das coisas, a subtração das coisas da casa, era só um porém. Mas a finalização de tudo, o porquê de tudo, era uma execução da família para que eles conseguissem ficar com os bens maiores, no caso o carro, a casa e um seguro de vida, um possível seguro de vida que a Ana Flávia e a Karina achavam que o Romuilk possuía. Nesse momento, tá todo mundo preso. Jonathan, Juliano, Guilherme, Ana Flávia e Karina. A partir do ponto em que Karina e Ana Flávia foram presas, elas acabam rompendo o relacionamento, e a partir dessa ruptura é onde acontece mais incongruências, porque uma começa a jogar a responsabilidade para a outra. A Karina diz que foi uma coisa totalmente encabeçada, né, no caso esse assalto, pelos homens, só que a morte teria sido responsabilidade da Ana Flávia, enquanto que a Ana Flávia, inclusive, tem, né, entrevistas das duas cedidas na cadeia, embora as duas estejam na mesma cadeia, elas não se conversam mais, e essa versão dada posteriormente pela Ana Flávia, né, quando ela já está encarcerada, e já não está mais romanticamente com a Karina, ela acaba jogando a responsabilidade para a ex-companheira, que foi tudo encabeçado sim pela Karina, que ela queria só participar de um roubo, né, e no caso a Karina acaba tomando essa frente aí por conta da raiva que ela teria da família, ela acaba decidindo por aniquilar, por executar todo mundo. Já no caso do Juliano e do Guilherme, eles falam que eles se sentem usados, né, que eles teriam sim participado do assalto,
só que eles não teriam concordado com morte, e lá eles teriam que ter não só concordado, como ter ajudado a Karina a executar. Já o Jonathan, ele fala que tudo foi premeditado, não só o assalto, como os assassinatos também. Só que assim como os outros, ele também se abstém da morte, ele fala que ele não foi responsável por matar, mas não só ele, como os outros também foram ajudantes da Karina a executar a família. Já para a polícia, não existe dúvida que houve premeditação de pelo menos uns 3 meses, pelo que a polícia consegue apurar, mas as motivações são aquelas que eu havia passado para vocês anteriormente, motivação financeira, né, a intenção de ficar com um possível seguro de vida, com a casa da família e com o carro também. Agora, o primeiro depoimento, a primeira versão da Ana Flávia, da filha do casal, ela começa desde o momento em que eles entram num condomínio. Lembra que tiveram aquelas imagens de consistência na câmera, onde mostra ela entrando, depois ela saindo, depois ela entrando de novo e saindo de novo? Pois bem, ela acaba falando que naquele horário, a primeira vez que ela entrou, em torno das 5 horas da tarde, todos os homens já estavam dentro da casa e que ela havia levado eles para casa para que eles pudessem saber como que era a divisão dos cômodos, como que era a divisão da casa, onde ficava possivelmente esse cofre, né, que ela falava que a família tinha, e que depois deles familiarizados ali com o ambiente, eles entram no carro de novo e eles acabam saindo. Posteriormente, ela acaba voltando com o Palio para dentro do residencial, já acompanhado do pai e do Juan, só que nesse momento, os homens ainda estavam dentro do carro. Então, quando eles chegam, eles são rendidos por esses 3 homens, e elas acabam fingindo ali que elas eram vítimas também, né? Então, o Romo e o Juan, eles são levados para o andar de cima da casa pelos homens, enquanto que a Ana Flávia e a Karina ficam no andar de baixo. É passado não só pela Ana Flávia, assim como os outros homens também, né, os comparsas, de que a Ana Flávia ela ficou a todo momento no andar de baixo, e ela acaba relatando que a Karina, ela fica intermitente, ela fica ora no andar de cima, ora no andar de baixo, ora fica acalmando ela, ora sobe para conversar com o Juliano, ou conversa com o Jonathan. Então, a Ana Flávia, ela se abstém de explicar muita coisa, porque ela relata que ela não ouviu muita coisa. Ela viu a Karina descer as escadas num determinado momento e manobrar o Jeep Compass, né, o carro da mãe. E o Guilherme, acompanhando ela, ele manobra o Palio dela. Começa a ver o Guilherme colocar as coisas do assalto dentro desse Palio. E aí ela entra no Palio posteriormente, com o Compass manobrado, eles começaram a descer os corpos e colocar no porta-malas desse Jeep. Então, de acordo com ela, ela não soube que houve a morte, já que ela não escutou barulho de nada, ela não escutou grito, ela não escutou tiro, ela não escuta nada. E a partir do momento que estão tirando os corpos dos familiares de casa, ela também se retira do local. Ela fala que nem na casa ela estava mais, ela estava já dentro do carro. Os corpos foram colocados no porta-mala do Jeep, o Compass, e também é o carro que ela não está dirigindo. Então, ela também não só se retira do local ali, da casa, como o carro que ela tá também não é o carro responsável por tirar os corpos do local. Diz que quando ela começa a ver os corpos saindo, ela começa a chorar, a Karina vem para tentar acalmar ela, só que elas acabam se dividindo. A Karina fica dirigindo o Compass e ela o Palio dela. Elas acabam saindo do condomínio, elas se ligam no telefone, né? Então, nesse momento, dentro do Palio, tá somente a Ana Flávia. E dentro do Jeep tá todos os rapazes, a Karina e os corpos no porta-malas. Conversando no telefone, ela diz que a Karina a convenceu a deixar o carro dela com o Guilherme. Nisso, o Guilherme, ele não dá seguimento, né? Ele não vai para a Estrada do Montanhão junto com os demais. Ele fica com o carro da Ana Flávia, onde estavam os pertences da família, e ele vai para casa. A Karina também a convenceu de que ela devia ir com o Jonathan em outro carro, no caso, o carro dele, para um posto e lá conseguirem, né, comprarem a gasolina e seguirem para a Estrada do Montanhão. Nesse momento, a Ana Flávia e o Jonathan vão até esse posto, eles pegam, né, um compartimento ali de gasolina e eles começam a ir sentido a Estrada do Montanhão. Enquanto que a Karina, que está dirigindo o Compass, que está com o Juliano no carro e os corpos no porta-malas, também está indo para a mesma estrada. E lá eles acabam chegando. O Jonathan, ele fala que a Karina despeja a gasolina no carro. A Ana Flávia, ela não desce do outro carro, né? Enquanto a Karina está jogando gasolina no carro em que os pais estão, a Ana Flávia está presente no outro carro, só vendo o que está acontecendo e chorando muito. Enquanto que o Jonathan, ele vai fumar um cigarro. E aí a Karina pega esse cigarro que o Jonathan está fumando e joga no carro, onde existe uma grande combustão. E por conta dessa combustão, como o Jonathan estava próximo, ele acaba se queimando. Mas lembra que eu falei para vocês que cada um deu várias versões, certo? Voltando então para a parte da Karina, onde ela deu um outro depoimento, onde ela assume que ela realmente aceitou participar do assalto, só que era um assalto. E que a partir do ponto em que o pessoal, no caso os homens, Juliano, Jonathan e Guilherme, que estavam lá em cima com as vítimas, enquanto ela e a Ana Flávia estavam no andar de baixo,
A partir do ponto em que eles viram que a família não tinha dinheiro, ela se sente ameaçada pelo que eles falam. Ela diz que eles haviam se sentido enganados, como se ela tivesse mentido para eles. Eles haviam ameaçado não só ela, como Ana Flávia, como os filhos dela também. Então, ela fala que, munida da raiva por não ter dinheiro, é onde os homens lá em cima decidem por matar a família. E que, de acordo com as palavras dela, como a partir desse momento vai todo mundo na chuva para se molhar, elas teriam que ajudar também. Então é onde a Karina fala que ela não vai ajudar a matar ninguém, só que ela fala que ela é persuadida pelo Juliano e pelo Jonathan a subir as escadas e lá auxiliá-los a tirar a vida da família. Vocês perceberam que são vários depoimentos muito diferentes de várias pessoas que estão envolvidas no caso. Então, até para a polícia, isso já era uma coisa que, embora tivessem versões diferentes das pessoas envolvidas no caso, era sim um crime que era premeditado, era um crime que foi mal executado, né? Ele foi mal feito, porém, o resultante, né, o que se sucedeu, no caso, que resultou na morte da família, já era, sim, planejado pelas duas. E que, sim, esse crime era planejado pela Ana Flávia e pela Karina, principalmente por motivação financeira, mas que o resultado era exatamente isso que ela queria. E que, no caso, esse assalto que foi levantado por elas, poderia ter sido somente uma desculpa para que os outros 3 homens estivessem no mesmo ambiente, para que elas pudessem jogar a responsabilidade do que elas planejaram para eles. Depois que os corpos foram levados para análise, de acordo com o estado em que eles estavam, não foi possível de identificar qual era a causa da morte, já que a identificação dos corpos foi devido à arcada dentária, por conta da deterioração que o fogo causou nos corpos das vítimas. Por mais que não existe uma conclusão do que de fato tirou a vida deles, a polícia especula algumas possibilidades. E dentre elas, o crime foi encabeçado pela Karina e pela Ana Flávia, em que a Karina e a Ana Flávia, principalmente a Karina, havia matado essas 3 pessoas com a ajuda dos 3 homens, né? No caso, eles amarravam as vítimas, seguravam as vítimas e principalmente a Karina embebia, né, um pano com água sanitária no rosto, colocava no rosto das vítimas e depois de encharcado colocava um saco plástico, sentava na barriga das vítimas e ainda com um carregador de celular apertava no pescoço das pessoas. Então, isso não é confirmado. Isso é uma das teorias, de acordo com os depoimentos dos acusados, o que estava encaminhando, né, a investigação. E a Karina teria sido essa pessoa de maior cunho, né, de maior responsabilidade ali, de colocar a mão na massa nessas execuções, por conta da raiva, do ódio em que ela tinha da família. Assim como o Juan também, tanto é que os homens que estão, né, são acusados, que são responsáveis também pelas execuções, falam que a Karina tem um determinado momento em que ela chega no ouvido do Juan e ela fala, eu não falei que eu iria te pegar? E aí, nesse momento, por conta de medo, que o Juan ele acaba urinando nas roupas e no chão. Então, o que aconteceu com a família teve um requinte de crueldade gigantesco. Teve, assim, a tortura a psicológica, teve tortura física, teve essa parte de você amarrar as vítimas, obstruir, né, elas de oxigênio, não só isso, mas colocar o hipoclorito de sódio, a água sanitária, no rosto das pessoas, embalar ali com sacos plásticos, bater também nessas pessoas, porque os homens, né, o Juliano, o Jonathan e o Guilherme, eles falam sim que eles bateram, eles deram coronhada, que a Karina bateu a cabeça deles, e realmente foi encontrada lesões no crânio dessas pessoas. Então, foi assim de uma crueldade exponencial, dá para imaginar qual foi o sofrimento dessas pessoas em vida, como posteriormente também o que aconteceu com os corpos dessas pessoas, porque você não tem também a causa mortes delas, né, devido ao estado que estava. Demonstra ali uma motivação emocional muito grande. E por mais que esse caso tenha ocorrido no começo de 2020, a gente só foi ter a finalização desse caso, no caso, o julgamento e a condenação, no ano de 2024. Existiram várias vezes em que o julgamento que estava marcado, ele foi anulado, o júri foi desmembrado, tiveram muitas e muitas vezes, se eu não me engano, foram de 5 a 6 vezes em que os julgamentos, eles acabaram sendo marcados e eles acabavam sendo cancelados posteriormente. E no ano de 2024, a gente já tem as condenações que eu vou passar para vocês agora. Eu vou falar primeiro da condenação dos homens e depois eu acabo falando da Karina e da Ana Flávia, tá? O Juliano, ele recebeu uma pena de 65 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. O Jonathan, ele foi punido com 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. E o Guilherme foi condenado a 56 anos, 2 meses e 20 dias no regime fechado. No caso das mulheres, começando com a Karina, ela foi punida com 74 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, também em regime fechado. Já a Ana Flávia, a Justiça, no dia 27 de agosto de 2024, a condenou em 85 anos,
5 meses e 23 dias de prisão, inicialmente em regime fechado. E, infelizmente, a gente sabe que com o sistema judiciário do jeito que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas não ficam mais de 30 anos presas. E não só esse pouco tempo, né, de cadeia, como no caso também da pessoa se comportar, ser um preso modelo ali, visto dentro da penitenciária, eles acabam fazendo também a redução ali da pena. Ou então a pessoa cumprindo uma parte da pena em liberdade por conta do bom comportamento. É complicado, porque por mais que fosse os 30 anos dentro de um regime fechado, já seria um tempo muito baixo, né? Visto o dano que essas pessoas causaram. A dona Vera, por exemplo, ela fala que ela não só perdeu as 3 pessoas da família, como ela perdeu 4, porque ela acaba colocando a Ana Flávia também como se ela tivesse morrido, porque agora, com a Ana Flávia presa, ela não considera mais, tanto é que eu não falo em nenhum momento que ela é avó da Ana Flávia, porque ela acaba pedindo para que não se refiram a ela dessa maneira. Porque imaginem a dor que essa mulher não está carregando, né? Ela não só perdeu a filha, o neto, o genro, como ela perdeu também a neta que foi responsável pela morte dos outros 3. Então, você imagina a dor que ela não deve estar sentindo. Então, mesmo que fosse 30 anos, mesmo que fosse uma prisão perpétua, já não seria suficiente para acalentar o coração dessa mulher. Imagina você ter uma pessoa que cometeu o que cometeu, né? As pessoas, né, cometeram o que cometeram, e depois de 5, 6, 7 anos, no máximo, sei lá, 10, tá na rua de novo. Enquanto que ela, por exemplo, a dona Vera jamais vai conseguir ver a sua família mais uma vez. Esse é um caso muito triste, que marcou a região do ABC, que eu falei, eu lembro de quando aconteceu, eu lembro de como o fervo que deu aqui na região, né, tanto em Santo André quanto em São Bernardo. E a única coisa que eu posso desejar é que para a dona Vera, para o restante dos familiares, para o familiar do Romo Wilk, é que eles consigam ter a paz que eles merecem ter. E que as pessoas que são responsáveis pelas mortes dos 3, que pagassem, pelo menos nem que fosse os 30 anos que a justiça brasileira permite com que a pessoa fique, mas que pelo menos que eles ficassem lá durante esse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha narrativa, espero que vocês gostem dos conteúdos que eu trago aqui. E lembrando que todos os vídeos que eu trago e irei trazer aqui é sempre com o máximo respeito às vítimas e os seus familiares. Então, quando eu falo vocês gostaram do vídeo, não é do caso especificamente, sim da maneira com que eu trago a narrativa. Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo, um beijo e até a próxima.